o croquis ou sketch? O croquis ou sketch nada mais é do que um desenho finalizado. Quando nós olhamos para um desenho e ele tem este arte finalizado, ele normalmente aparenta aspectos de bom controle da linha, a composição bem determinada e explorada, claro escuro, e estes são os primeiros elementos que podemos entender dentro de um desenho a grafite. O sketch ele pode ser trabalhado nos mais diversos materiais, tendo outras considerações, como no pastel seco, que trabalhando com as cores, nós podemos pensar nos aspectos tonais, de linha, de claro escuro, de precisão, de composição, elementos da composição, muitos outros elementos entram, até porque a cor, diferentemente do claro escuro, que um grafite ou um carvão vão nos fazer apreciar através do olhar. Agora eu vou apresentar alguns trabalhos feitos em uma sessão do dia. Aqui eu tenho uma natureza morta, feita uma bandeja de um licor com rosas, né, e os copos para beber o licor, feita em um período do dia. Essa obra ela foi representada, comecei de manhã e terminei próximo da hora do almoço, fiz 2 a 3 intervalos, então basicamente o croquis, comecei e terminei no mesmo dia, em um período do dia, numa manhã. Escolhi algumas possibilidades cromáticas e criei as relações dentro dessas possibilidades. Vocês veem que todos os elementos têm pequenos brilhos de intensidades do claro escuro, com cores complementares e partes escuras, usando as complementares, é uma paleta colorida, no fundo terroso, e usando o branco para criar a luz, né? Então a forma ali é criada a partir da paleta complementar, criando um preto colorido no licor ali, que é um vinho, um violeta escuro, e misturando as cores, criando o preto. É uma paleta colorida que eu não uso o preto, e usando o branco para gerar cor, né? Que eu não usei a complementar, porque o rótulo da garrafa era amarelo, né? Então é a complementar do vinho, do violeta. E aqui é tudo feito de forma manchada, mas revelando o aspecto, a ideia do que eu quero apresentar. Você identifica que há flores de formatos diferentes, você identifica que tem os copos de licor, que é pequeno, um vasinho de vidro que tem o mesmo brilho do copinho, então você vê que é um tipo de brilho representativo de um vidro. Você tem o licor, né, que é um tipo de garrafa diferente, que está cheia, e é um vidro mais escuro. Você tem essa plataforma de metal em que eles se encontram, né? E você percebe que é metal, tem o reflexo dos objetos nele, dos copos, da garrafa, né? Então tem um pouco das manchas no fundo, e ele se desfaz o fundo respirando, né? O fundo terroso respirando. Eu acabei escolhendo esse caminho que o fundo ele fica respirando. Deixei a mesa mais brilhante com essa iluminação vindo da diagonal. A luz vem da diagonal iluminando a mesa, a garrafa e os copos, vem na diagonal da esquerda de baixo e vai em direção à diagonal superior direita, né? E ela passa, né, pelos objetos, né? Ela está indo para o fundo, essa luz. Então, o fundo não representei nada, né? Você vê que é só os objetos ali em cima. Eu optei por esse caminho, né? O croquis ele tem isso. A gente acaba escolhendo caminhos dentro da composição, da paleta de cor, do claro escuro. A gente está sempre escolhendo caminhos, né? Então tem que ter o domínio, né, desses aspectos formais, para que ao escolher um caminho a gente possa exercer o domínio desse caminho, né? A gente não pode escolher um caminho, uma possibilidade cromática ou de claro escuro, mas a gente não sabe como aplicar ela com a tinta, né? O croquis a óleo ele exige o domínio formal, e aí você escolher, né? Tem dias que a gente escolhe caminhos que não dão certo, né? O croquis a óleo tem isso também. Além da escolha, tem a possibilidade de dar errado. O caminho ele não dá certo, não estarmos num bom dia, né? Porque é uma pintura rápida, né? Você não consegue ficar consertando ou redirecionando ela ao longo do dia ou de meses, né? Um período do dia acabou. É exatamente isso que representa esse croquis. Aqui nós temos um croquis a óleo da Amanda, né? E ela
eu fiz esse retrato a partir de uma foto. A ideia aqui é basicamente pegar as feições dela, o formato do rosto, a proporção do rosto e os elementos, né, o formato do nariz, o posicionamento da boca, o distanciamento entre a ponta do nariz e a sobrancelha, né, os pequenos elementos da proporção já vão dando o formato do rosto, a linha e o formato da cabeça, do rosto, da bochecha e o cabelo arrumado, né, e dar uma finalidade a esse tipo de cabelo de uma forma, né, dar uma pincelada de uma forma que dê uma ideia também de finalizado e com os elementos de enfeite do rosto, da roupa dela de casamento. Vocês veem que o cabelo eu deixei partes respirando e botei o enfeite na cabeça, né? Às vezes não precisa necessariamente empastar ou cobrir todas as áreas, muitas vezes dá certo apenas jogar os elementos apenas no local onde eles são, né, e pensar nas camadas base, né, sempre pensando as sombras primeiro, né, e a gente pensa as sombras, um esboço bem trabalhado no início, não tem como fazer uma cabeça dessa sem um esboço bem trabalhado, proporção principalmente, para adequar os elementos e criar a cabeça que representando de fato a pessoa que eu quero representar, procurar os elementos que fazem esse rosto ser essa pessoa, e, né, as marcas e expressões, o formato do nariz, o olhar, né, a forma com que o crânio dessa pessoa é desenvolvido, né, as linhas, como eles se comportam nesse rosto. Daí desenvolver o claro escuro, né, criando contraste, né, porque para criar através do contraste a gente vai criando forma, né. Fiz ele bem iluminado, mas temos áreas de sombra também que determinam, né, esse formato da cabeça, a parte escura do cabelo, né, e tem áreas bem trabalhadas do rosto, a orelha e o pescoço né, você vê que tem áreas que eu não desenvolvi, podia vir e pintar até sangrar, né, as laterais, mas consegui uma composição, né, uma finalização interessante, né, joguei um pouco do vestido branco na parte direita, uma linha solta na parte esquerda, né, tem coisas muito sutis que vão determinar se ele está finalizado ou não. Às vezes tem momentos que eu venho com a cor do terra de siena, né, natural, mais ou menos a cor do papel para retirar o que eu fiz. Às vezes pode ser necessário uma pincelada ou outra, e deixando áreas respirando do papel, né. Tem um croquis bem feito, é interessante ter essa relação também com a cor do papel, né. Saber aproveitar essa cor do papel neutro, esse terra, e dialogar com ele de uma forma que cria uma pintura finalizada. Aqui eu tenho o rosto da Marcela Cantuária, eu fiz um desenho, artista plástica, não preciso nem apresentar, uma grande artista plástica aqui do Brasil, eu estudava na Escola de Belas Artes, em outra turma, eu aproveitei a presença dela no ateliê e fiz esse desenho rápido. Vocês veem como a finalização do cabelo, ele é bem determinado com linhas soltas e rápidas, né? Então essas linhas soltas e rápidas, elas ficaram extremamente bem feitas, né? Com esse lápis escuro, acredito que seja o 6B ou 5B ou até 9B. Nessa época eu usava muito 7B, pode ser o 7B. Eu fiz uma simplificação do claro escuro da cabeça, vindo do pescoço e a cabeça toda, em uma área toda de sombra, e deixei apenas umas partes com luz, que é atrás do pescoço, e a parte da frente do rosto, onde eu fiz uma linha forte. Então isso requer apenas uma escolha durante o processo, usando o claro escuro do momento, usando o olhar, né? Requer saber olhar e saber escolher os melhores caminhos que eu tenho em mãos e terem também de cabeça as melhores possibilidades também do meu material, né? Acredito que eu usei só um lápis, não devo ter usado outro. E parece bem esfumado, provavelmente com o dedo, toda essa parte da cabeça já deu toda a ideia da cabeça e da sombra, e deixei linhas fortes em algumas partes, apenas dando o formato do nariz, da boca, o óculos e o cabelo solto, né, e apenas linhas soltas, só dando a ideia da roupa e de um outro braço aqui, um ombro para lá, né. É basicamente finalizado esse desenho, ele é bem trabalhado, eu considero um bom desenho, um bom croquis. É exatamente a ideia do que é o croquis, né? Um trabalho expressivo, rápido, preciso, tem toda a anatomia da cabeça e a proporção sendo bem considerada, presença da orelha, do cabelo, do nariz, da boca, os olhos, sobrancelha, óculos,
né? Tudo bem formulado, ombro, o início da roupa, né? Então esse é um croquis bem trabalhado. E feito rapidamente, em pouco tempo, 5 a 10 minutos no máximo, 5 minutos a 10 minutos no máximo. Aqui eu já tenho um claro escuro, bem mais trabalhado. Eu vou considerar como um croquis, né? Um trabalho que eu fiz no período do dia, na faculdade, uma disciplina de desenho, na primeira disciplina de desenho artístico. Mas eu considero como croquis. Ele foi trabalhado em período do dia, terminei na faculdade, não fiz mais nenhuma adaptação nele. Foi feito com carvão, já diferente dos outros materiais que apresentei, maioria, pintura, óleo e grafite. Então o croquis ele pode ser trabalhado com qualquer material que o artista tenha domínio, né? Normalmente a gente fala a palavra domínio porque croquis é uma ideia, né? Uma ideia finalizada, é um desenho finalizado, uma pintura finalizada. Ele tem que ter um aspecto, representar de alguma forma algo finalizado, né? Um croquis bem feito, ele tende a ter o ar de finalizado, e esse aqui é um croquis, né? Eu poderia considerar também como um estudo, mas é um croquis, é uma releitura, um estudo de uma obra de um artista conhecido, provavelmente da escola de Fontainebleau. A gente vê uma floresta com um ponto de fuga basicamente no meio da imagem, né? Indo para o meio da imagem, uma estrada, árvores, né? Altas, né? Você tem essa árvore no primeiro plano, um conjunto de árvores à direita, um conjunto de árvores à esquerda, tem um conjunto de árvores mais escuro à direita, um conjunto de árvores mais clarinho à esquerda, e o céu mais clareado, e o chão, né, também mais claro, mas com manchas, dando ideia de folhas, né? Tem manchas aqui e acolá, ou talvez pegadas ou marcas, né, de sombras sobre a terra, né? Algumas sinuosidades da própria terra, do chão. Isso é um trabalho feito no período do dia que eu fiz na faculdade, em uma manhã, né? A disciplina era dada de manhã, provavelmente começando às 8, das 8 às 12 ou de 9 às 12, né? A gente tem um trabalho aqui feito em 3 horas, né? E nessa época eu executava em torno de 1 a 3 trabalhos na mesma disciplina, então quase tendo essa concepção de croquis, né? Muitas vezes, a maioria dos trabalhos dessa disciplina de desenho era um só de manhã, né? Mas esse tem um aspecto bem finalizado, bem trabalhado. Toda a ideia você consegue entender que é uma floresta, árvores, tem uma estrada à esquerda, uma árvore mais ao primeiro plano, uma sombra bem definida, né? Com um ponto de fuga e um céu, né? Interessante, assim. Eu acho um croquis bem finalizado esse aqui, né? Apesar de também ser um estudo, é um croquis bem finalizado. Aqui eu tenho o retrato, um retrato que fiz da minha mãe, ela está de perfil, sentada. Eu fiz também o período do dia, então é um croquis, né, dentro da temática do retrato. Ela estava sentada de perfil, posicionei o cavalete, pintei no período do dia. Normalmente os croquis, provavelmente devo ter feito um ou outro retoque. Quando a gente faz croquis assim de pessoas, é bom tirar fotos. Com certeza eu tirei fotos, mas não me lembro de ter feito muitas modificações depois de executar a pintura. Essa pintura eu fiz de fato em uma tarde, não mexi tanto depois, né? É um trabalho feito em um período do dia, né? E aí o foco, quando é uma pessoa, um objeto, ou dependemos de uma iluminação natural, a ideia é a gente jogar toda a ideia que queremos absorver ali, tudo que nós estamos vendo, que queremos representar, que está muito bom. É uma imagem muito boa que estamos vendo, então a gente tem que ir absorvendo e jogando o mais rápido possível sobre a tela, né? Então aí a gente tem a minha mãe com o cabelo de coque, então tinha que ter a ideia do cabelo estar em forma de coque, amarrado, bem trabalhado, né? Se percebe pelo movimento do pincel, né? Que tem uma área que o cabelo é diferente da outra. E aí um rosto, né? A gente tem que trabalhar a proporção desse rosto, o posicionamento, o olhar, né? Os detalhes e adereços, por exemplo, o brinco, né? É sempre importante colocar os adereços da pessoa, que são objetos pessoais, né? Então faz parte do retrato. E a proporção, né? O distanciamento da orelha para o olho, do olho para o nariz, né? Dividir essa cabeça, né? Em 3 partes iguais e tentando descobrir se essas proporções são de fato iguais. Então vai aumentando o nariz, diminuindo o nariz, vendo se a boca está exatamente entre o nariz e o queixo.
com as divisões e marcas de expressão do rosto que são importantes salientar, né? Não precisa colocar todas as marcas de expressão, mas tem que, através do olhar, identificar quais são as marcas de expressão mais importantes que vão descrever essa pessoa, né? Então é um trabalho rápido, exatamente, e que requer muito do olhar, né? Identificar essas marcas de expressão, identificar a proporção, o distanciamento entre cada parte do rosto, a proporção da cabeça, trabalhar esse formato desse crânio e jogar todas essas partes nos seus posicionamentos que devem ser, e aí pensar na paleta de cor, né? E aí usando uma paleta de cor colorida, e se é colorida, basicamente eu fiz um preto colorido, né, que é uma mistura de azul ultramar bem saturado com azul com alizarin crimson, né, tem um pouco de um vinho, né, de um vermelho escuro, que é um alizarin crimson, com um azul ultramar, ou provavelmente o violeta, né, e um violeta escuro, né, mais escuro. E a gente tem aqui, e eu usei ele também para os olhos, sobrancelha, né? Então ali eu já fui pegando a mesma cor, jogando onde ela também se encontra, né? No croquis a gente vê uma cor, se faz parte da composição e é importante colocar em várias partes, a gente vai jogando em todas as partes para economizar tempo, né? Faz parte do processo do croquis a gente jogar as mesmas cores em várias partes da obra, que elas vão ser representadas. Então joguei no olho, na sobrancelha, no cabelo, é sempre uma ação só, quase, né? São partes diferentes, mas que vamos jogando tudo ao mesmo tempo. E definir esse formato da pele, não deixar muitas pinceladas aparentes, isso é importante, porque pode acabar criando rugas ou marcas de expressão que não queremos, né? E esse vestido, aproveitei, entrei com mais carga de tinta, mais empastamento, com branco bem mais puro, né? E esse rabisco do branco como se fosse um grafismo, né? Aproveitando ali o ensejo, o momento, né? Então o croquis ele tem um pouco disso, né? Na hora de finalizar ele, algumas partes não precisam ser representadas em seu todo, né? Eu não precisei fazer todo o ombro, o vestido todo até a lateral da tela. Eu apenas fiz um rabisco puxando ele para baixo e deixando a tela respirar em determinados momentos. Isso é um dado importante para realizar um croquis. Aqui eu já tenho um croquis de um conjunto de idosos que jogam carta no centro de Niterói, né? Eu peguei um caderno o carnet de voyage, né? Que é um caderno de viagem, né? O termo em francês ficou muito famoso durante o período da arte, em que os artistas de fato faziam muito croquis, né? Provavelmente próximo do período impressionista, ou nesse período. O carnet de voyage é basicamente caderno de viagem, né? As palavras em francês. Nesse caderno a gente vai jogando esses desenhos, como esse no caso, que faz parte do meu caderno de viagem. Eu peguei esses conjuntos de idosos desenhando na praça jogando carta na praça, e fiz um desenho deles, né, tentando pegar o formato de cada cabeça. Não deu tempo de fazer as expressões. Na verdade, eu acho que não deu tempo. Na verdade, eu não quis. Eu achei interessante deixar essas cabeças sem o olhar, sem os olhos. Eu acho que foi uma escolha interessante, né? Tem todos os detalhes da roupa. Vários de camisa de manga e tudo, de calça, sentados, mas tu vê o posicionamento do corpo de cada um, das pernas, dos bancos, a mesa, né, de concreto, né, que são essas mesas de concreto feitas na praça para jogar xadrez. Eles estavam jogando carta, mas ficou bem interessante que eles não têm o olhar, eles não têm expressão, né, mas só de olhar, acredito que qualquer brasileiro que tenha frequentado uma praça na vida sabe que é um conjunto de idosos que jogam cartas sempre na mesma praça, provavelmente. E essa praça eu frequentei durante um tempo no centro de Niterói. Eu sempre ia lá para desenhar e sempre tinha um conjunto de idosos jogando carta, e eu sempre aproveitava para desenhá-los, né? Então aqui foi um exercício, mas é um exercício que deu muito certo, né? Um desenho que deu muito certo. Ele tem uma boa finalidade, é bem finalizado. Vocês veem que eu aproveitei todo o fundo branco, não precisei desenhar o que havia em volta deles. Eu acho que é um desenho bem finalizado só por tê-los ali.
tem alguns rabiscos à direita e tudo mais, e caiu bem. Podia ter detalhado o chão até, criando algum ponto de fuga e deixado o fundo branco, mas ainda assim deu certo, né? Então um croquis ele tem que ter esse ar de finalizado, né? Esse conjunto de escolhas que deem certo, né? Eu poderia ter feito o desenho deles de uma forma que não estivesse bem acabada. Nesse caso está bem acabado o desenho deles, e aí acabou que eu não precisei detalhar tanto em volta, né? Então há essa questão de escolhas, né? Onde eu vou detalhar, o que vou representar, né? Eu poderia ter feito eles pouco detalhado e detalhado todo o chão, as árvores, e feito toda uma paisagem bem trabalhada com inúmeros outros elementos, mas o rabisco muito mal feito dele, mais mal feito, com muito menos detalhe deles, e deixado eles aí e feito toda a paisagem, poste, chão, folhas, tudo muito mais detalhado, né? É sempre um princípio de escolhas o croquis, né? A gente vai direcionar nosso olhar para onde, né? Onde nós vamos dar aquele zoom e detalhar, e não precisa fazer todos os detalhes, né? Não somos uma máquina, como uma foto, né? Sempre lembrar disso. O croquis, ele busca uma finalização de algo, né? O que nós queremos representar, o que nós, como artistas, estamos olhando e nos sentimos perplexos, assim, nos importamos, né? E eu achei muito interessante representar esse conjunto de idosos jogando carta, né? À tarde. Eles estavam jogando carta no período do dia à tarde, no dia da semana. Eu achei muito interessante, né? Esse conjunto de idosos jogando carta, né? Um croquis, ele busca uma finalização, então o artista tem que olhar, escolher os caminhos, a composição e fazer, né? Sem muita preocupação, sem excesso de perfeccionismo, né? Que o perfeccionismo pode até atrapalhar.